Muito boa tarde, começa agora a Praça do Município, programa de 9 de junho de 2022. A Praça do Município é um programa semanal na Diana FM com deputados da Assembleia Municipal de Évora. Esta semana contamos com a participação de Ananias Quintano, do PS, António Gavela, do PCP, Francisco Figueira, do PSD e Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Boa tarde, bem-vindos. Vamos lá então às notas de abertura, como habitualmente. Desta vez é o Ananias Quintano a começar. Boa tarde. Boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos ouvintes da NFM e ao Sérgio, claro. Mais uma vez, obrigado por ter a vossa companhia. Apenas uma nota. Dizer que estou muito feliz pelo facto de começar a ver por este país todo e pela nossa cidade e pelo nosso distrito esta abertura já real em relação a deixar um pouco para trás a questão do Covid. Fico satisfeito, por um lado, mas por outro também, de ouvir na televisão algo que me preocupou, um médico de saúde pública dizer que provavelmente as festas dos Santos Populares irão fazer chegar o Covid a 350 mil pessoas. Portanto, ele ainda não abalou, ainda cá está. É bom que tudo isto abra, mas acho que as pessoas devem ter muito cuidado. Já agora, e a propósito de festas, a Malagueira tem um ciclo de concertos, começou dia 28 de maio, estão todos convidados, já saiu o cartaz, para poderem comparecer nos nossos concertos até 27 de agosto. Obrigado, é só. Muito bem, ficam as sugestões do Ananias Quintano, do PS. Agora é o António Gavela, do PCP. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Diana e da Praça do Município. Boa tarde aos colegas do painel. Boa tarde ao Sérgio. Duas notas. Uma a referir que o Évora Wine, que se realizou na Praça Geral em 2, 3 e 4 de junho, foi a maior iniciativa de todas, daquelas que se realizam desde 2014. Reuniu 40 produtores e mais de 200 vinhos em prova. Portanto, e que mostra que é uma área de atividade e de negócio que já tem uma dimensão regional, nacional e até internacional. Portanto, Évora, penso que pode dar um salto e isto também confirma que cada vez que vou comprar uma garrafa de vinho assisto que há muito mais na prateleira. De facto, parece de facto que estão a inventá-las, mas é um facto que o nosso território, os romanos lá sabiam, tem no vinho uma força enorme da sua qualidade e da sua afirmação. O outro aspecto é para referir que a Câmara de Évora, a Câmara CDU, entrou agora no terreno em termos de uma questão que tem estado adiada por razões diversas, que é a questão das redes de abastecimento de água e de saneamento. Digamos que é uma lacuna, as redes são velhas, algumas precisam ser requalificadas. Refiro aqui que no centro histórico está concluída a intervenção na Rua do Cano, no Largo dos Taços e na Rua do Muro. A Etar das Carvalhas, em boa fé, em articulação com as águas do Centro Alentejo, está em fase de conclusão. Penso que é uma boa nota para esta situação. Digamos que, infelizmente, não é só na boa fé, mas há outras em agenda. A questão dos canaviais, a intervenção na rede de águas na Rua 4 de Outubro foi concluída já, está agora em intervenção a requalificação na Rua da Paz também. E refiro também que em São Mansos, a velha questão da qualidade da água parece, vamos ver, que está em vias de ficar resolvida. E porquê? Porque há uma intervenção estrutural que liga, faz uma ligação direta entre o depósito de abastecimento e a principal conduta de abastecimento de águas, o que significa que aquelas situações das canalizações e digamos, da forma como a água, da pressão da água, etc., pode estar, só os testes o dirão em termos finais, mas há aqui um esforço para que esta situação deixe de molestar e ser uma situação complicada para quem vive em São Mansos. Esperamos que esta nova possibilidade, que esta folga financeira que hoje existe, possa trazer mais bem-estar à população do Conselho. Disse.
Muito bem. Francisco Figueira, do PSD, agora a sua vez. Boa tarde. Boa tarde aos colegas de painel e ao auditório da Rádio Diana, bem como ao Sérgio Major. É mais uma vez um gosto estar aqui convosco a debater os assuntos da nossa cidade. Eu trazia aqui 4 notas, 2 positivas e 2 negativas, serei naturalmente breve. A primeira tem a ver com a festa, e liga-se àquilo que o Ananias também disse, liga-se à reabertura social que está de alguma forma a ocorrer nesta primavera, no início já de verão, assinalar a festa de Santos Populares que a União de Freguesias de Évora está a promover a partir de hoje, dia 9, no Centro Histórico, que vem também na esteira daquele grande evento que já aqui foi hoje assinalado, do Évora Wine. A União de Freguesias de Évora promove um arraial de Santos Populares a partir de hoje e nos próximos dias na Praça de Geraldo. Queria naturalmente convidar todos os que nos estão a ouvir para participar. Temos que regressar à nossa vida, naturalmente com os cuidados sanitários que a situação pandémica ainda nos exige, mas precisamos de revitalizar a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa cidade e vivê-la diariamente, rua a rua, e estabelecimento a estabelecimento, de forma a retomarmos a normalidade da situação social. Assinalar também a continuidade dos debates públicos relativamente ao plano de urbanização de Évora, que a Câmara em boa hora lançou. Na próxima segunda-feira voltará a haver uma sessão dessas. É um documento da maior importância para o futuro da cidade, pelo menos na próxima década. Portanto, é uma coisa que nos diz respeito a todos. Nós temos um problema gravíssimo de habitação e até não só de habitação, é aquilo que de alguma forma afeta mais diretamente as famílias, mas temos também um problema grande de dificuldade de instalação de comércio e de serviços e de indústria, e portanto é um debate urgente e necessário, para o qual convido todos os munícipes a participarem e todos os cidadãos a empenharem-se civicamente nesta discussão que é essencial para o futuro da cidade e da nossa vida coletiva. Depois 2 notas negativas, uma que tem a ver com uma notícia que muito me surpreendeu ontem, e julgo que terá surpreendido grande parte dos portugueses. Tem a ver com uma instrução que foi dada pelo Instituto de Segurança Social de forma a cortar 30.000 apoios de alimentação a famílias carenciadas. Foi uma notícia do JN que surpreendeu, julgo eu, de forma geral, toda a sociedade. Estamos num momento de grande dificuldade e de pressão inflacionista. É com grande estupefação que assisti a essa notícia, porque o caminho que é preciso fazer neste momento é exatamente o contrário, não é cortar esse elemento básico, mas reforçá-lo. E do debate público que foi ontem já conhecido e que continuará nos próximos dias, não houve lapso nenhum. Há mesmo há mesmo um plano de fazer um corte cego baseado num documento de Excel, segundo o qual é preciso baixar 30.000 agregados familiares, que significarão naturalmente muito mais famílias, porque normalmente os agregados familiares não têm só uma pessoa, não é? E, portanto, é uma coisa que muito me surpreendeu e que julgo que necessitará de ser escalpelizado nos próximos dias. Uma outra nota também negativa, mas que teve aqui uma manifestação positiva, tem a ver com a suspensão do funcionamento do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia. Julgo que andaram bem os nossos deputados ao fazerem isso e ao cortarem relações com um regime ditatorial que está a promover uma guerra insana num país europeu. Essa medida de suspensão é naturalmente positiva, mas negativa é a continuidade desta guerra que a todos nos afeta e que está a dizimar um povo que estava no seu território e que se viu barbaramente agredido e invadido por um país dirigido por um tirano. Muito bem, fica registada a opinião do Francisco Figueira, do PSD. Vamos lá então concluir esta primeira ronda com o Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Boa tarde. Olá, boa. Cumprimentar os colegas de painel, o Sérgio Major e o vasto auditório da Rádio Diana, para mais uma sessão desta da Praça do Município e que, muito prazer, nos traz a todos divulgar aquilo que se vai passando na nossa cidade da melhor forma.
Eu tenho aqui 4 notas, são todas muito breves, muito rápidas. Como primeira nota, queria dar os parabéns aos nossos campeões, que foram homenageados esta terça-feira no Salão Nobre dos Passos do Concelho, todos aqueles que foram lá homenageados relativamente ao desporto e que levou a que várias instituições da nossa cidade fossem homenageadas pelos feitos que conseguiram na época passada. A segunda nota vai para o novo protocolo assinado entre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora e a Câmara Municipal, que foi aprovado por unanimidade, triplicando os valores de apoio do município a esta associação. A terceira nota, dar os parabéns ao agrupamento de escolas Severin Faria pela adesão à redes de escolas da Unesco. Lembro que também é uma coisa de extrema importância para os agrupamentos escolares. Por último, que quero, no seguimento daquilo que o José Figueira já disse, apelar à participação de toda a população nos diversos projetos que a Câmara está a desenvolver ou venha a desenvolver. A participação de todos é muito importante para que os diversos órgãos tenham conhecimento do que a população pretende e que espera que a idoneidade realmente resolva. Aqueles planos que estão a ser agora debatidos são de extrema importância para a nossa cidade, como já foi dito pelo José Figueira, e há que fazer com que a população participe o mais possível, daí apelar uma vez mais à população para que participe nos projetos que estão a ser realizados e que são de super importância para todos nós. Muito bem, vamos partir agora para o principal tema do programa de hoje. Escolhemos falar sobre a queima das fitas. Esta semana está a decorrer a Festa dos Estudantes em Évora, mas há também muitas queixas nas redes sociais, sobretudo é por aí que temos tido acesso às queixas das pessoas e volta a estar em debate, porque, enfim, alguns políticos da nossa praça também têm abordado isso também nas redes sociais e, enfim, em conversas que se fazem pessoalmente. Tem voltado a discutir a localização da queima das fitas. Há quem não compreenda que esta festa continua a realizar-se junto ao Centro Histórico, praticamente às portas do Centro Histórico de Évora, com concertos até às 4 da manhã, mas também há outras pessoas que dizem que só faz sentido fazer a queima das fitas naquele local junto ao principal edifício da Universidade. Ora, são estas as pistas que lançava para o debate. Começava pelo Ananias Quintana, do PS. Qual é a sua opinião? O Ananias está incomodado? Está incomodado com... Isto é uma questão muito sensível. Agora não estou, mas quando ela era aqui ao lado do Lusitano, aí estava muito incomodado. Agora não é? Porque de facto o barulho está longe. Mas pronto, isto é uma questão sensível. Eu acho que por vezes o que se peca nestas coisas e noutras é por excessos. Porque ter autorização, como eles têm durante a semana até às 2 da manhã, não me parece muito grave. Também depois penso que quando é feriado a seguir ao sábado é até às 4, já um pouco exagerado. Mas de qualquer maneira, pior que a música, na minha opinião, que enfim, incomoda ali toda a gente à volta, e é natural que incomoda, mas são 10 dias. É o sucesso do que se passa por ali, quer dizer, a alcoolização, as pessoas irem para o banco de urgência com os alcoólicos, por fora, esse tipo de coisas. Mas de qualquer maneira, em relação aos moradores, eu não sei, não moro ali, sei que quando estava na escola lembro-me que a escola tremia, quando faziam também naquela altura, tremia quando se faziam os ensaios à tarde e tal, pronto, é muito complicado. Agora, aquilo é uma tradição, na verdade é uma tradição, que deverá ter regras, e se calhar se aquilo acabasse um pouco mais cedo também não faria mal, e também serve um pouco para integrar os novos e os já cá estão na cidade de Évora. Portanto, eu penso que sente-se dividido, pelo que... Sim, eu penso que se deverá manter ali, na minha opinião, mas se calhar com umas regras mais apertadas, se calhar um pouco mais cedo ou coisa parecida, não sei. Mas sobretudo, mas aí ninguém pode controlar isso, o grau de álcool que passa por ali é elevadíssimo e leva a coisas como já levou, de morrer ali alguém atropelado e etc, porque, enfim, não sei se lembram disto há algum tempo atrás. De resto, penso que deve manter-se, mas se calhar
tentando outras regras, tentando que acabe mais cedo, sei lá. Sim, um pouco dividido, é verdade. Agora, acho que, na verdade, afastar também a queima da cidade, acho que não é bom. Há quem critique a Câmara por licenciar e por permitir estas festividades. São justas as críticas? Eu acho que não. Eu acho que, quer dizer, se calhar poderia tentar-se ali uma negociação para ser um pouco mais cedo. Agora, não me parece que aquilo é uma coisa de tal ordem que não me parece que a Câmara também não possa dizer que tenha que dizer não sem qualquer fundamento. Quer dizer, acho que tem que haver algum fundamento. Penso que a Câmara deve licenciar, mas como digo, provavelmente os horários têm que ser revistos, porque na verdade nos fins de semana até às 4 da manhã penso que é obra. Muito bem. António Gavela, do PCP, qual é a sua opinião? De facto, é uma situação que não é fácil de resolver. A Câmara da CDU tem vindo, ao longo dos anos, a reduzir os horários de funcionamento, não é? Como o Nani já disse, às 4 da manhã ao fim de semana e às 2 da manhã durante a semana, não é? Este ano foram colocadas barreiras acústicas e colocados limitadores de som nas aparelhagens sonoras. Mas nós sabemos que há sempre excessos, né? E há sempre pessoas que protestam. De qualquer forma, os valores, digamos, a fiscalização, os valores dos decibéis, dos excessos, estão nos parâmetros. É evidente que imagino que hoje, com o álcool e o volume de som e o apelo, digamos, a uma certa... que é uma situação de festa, não se pode eliminar, não é? Mas referir que, para além da questão das redes sociais, este ano chegaram menos queixas à Câmara da população. Isto pode alguns já achem que não vale a pena queixar-se, mas pronto, chegaram menos queixas, digamos, menos protestos sobre esta questão. Mas isto tem a ver com outra questão. A Câmara tem vindo a ver esta questão da alteração do local e a discuti-la com a Associação de Estudantes, com as forças de segurança, e o Nani já pôs um pouco o dedo na ferida. De facto, tirar um outro local levanta questões também de segurança, de controlo da circulação dos veículos privados e também, digamos, circunscrever um local em termos de que a perigosidade, o perigo que corre quem participa na queima das cinzas não seja grave. Portanto, digamos, as próprias forças de segurança que já têm participado nas reuniões, e não estou aqui a dizer que dar-lhe responsabilidade nenhuma, temem um pouco, dizem que a alteração tem de ser visto com muito cuidado, porque, digamos, não é fácil. E a posição da Câmara é continuar a dialogar com a Associação de Estudantes e com a Universidade e com as Forças de Segurança para ver se encontrar melhores soluções, porque a questão que está colocada, de facto, são 10 dias. Pronto, que são 10 dias, mas quem vive junto sente isso, embora se tente minorar todos os anos, mas sabemos como é que são estas coisas, não é? A posição não é de estar dividido, é um facto também, e que eu concordo com o Nani, de retirar, do ponto de vista da integração, está bem, do ponto de vista dos efeitos sobre a população, está mal, portanto, digamos, como compatibilizar este quadro de situação, né? Digamos, de forma a que a queima das fitas se faça, porque é uma forma importante de afirmação da cidade universitária, não é? Mas há quem reclame que a lei do ruído não está a ser cumprida. Portanto, vamos ver, a lei do ruído... E há quem diga também que as pessoas têm direito ao descanso, não é? Claro, mas isso é um princípio básico. Agora... digamos, quando passa um carro aqui à minha porta às 5 da manhã, sem escape, eu acordo, não é? Agora, a lei do ruído é assim, na Feira de São João há a lei do ruído, vai a fiscalização e faz o teste, e um quarto de hora depois ou meia hora depois eles levantam o volume de novo, digamos. Não é fácil, mas a lei do ruído, como lhe disse, foram instalados limitadores de decibéis nas próprias aparelhagens sonoras, digamos, nos amplificadores, não é? Para que não haja essa situação
de exorbitar. Agora, isto vale o que vale, como as barreiras acústicas, digamos, dentro da quadro de situação, poderá ser feito mais, mas não, muito mais, que, digamos, não podemos fazer uma festa silenciosa também, digamos. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Muito bem. Seguimos agora para Francisco Figueira, do PSD. Bem, esta questão, como já foi aqui aflorada, é naturalmente complexa porque aborda interesses que são, por natureza, conflituantes. Agora, eu julgo que é indiscutível a relevância da academia na nossa cidade e o impacto que os estudantes e a própria Associação de Estudantes e tudo o que ela envolve, não só no domínio da ciência e do desenvolvimento social e regional, como até do ponto de vista do impacto económico na vivência da cidade, isso é uma coisa que eu julgo que é consensual. Eu estou particularmente à vontade porque toda a minha vida vivi a 300 metros da Queima das Fitas, com exceção dos anos em que ela se realizou no Lusitano, à porta do Ananias. E, portanto, todo o resto, todas as outras ocorreram, eu moro em frente, ali muito perto, e, portanto, tenho uma vivência diária dessa questão. Aquilo que eu julgo aqui é que, de facto, isto é um intervalo em 52 semanas do ano. Isto é uma semana, como, aliás, vamos ter a semana da Feira de São João, e os meus avós viviam a 200 metros da Feira de São João, e não posso dizer que a Feira de São João devia acabar ou devíamos ir todos dormir a seguir ao Vitinho, porque estava a incomodar. O que eu julgo aqui é que tem que haver também um bocadinho de bom senso da parte de todos nós, cidadãos, percebendo que há um certo incômodo que é necessário para que a cidade possa também respirar e também celebrar aquilo que são as suas instituições, as suas pessoas que nós queremos aqui acarinhar. Não nos passa pela cabeça, com certeza, acabar com a Feira de São João, nem com os Santos Populares, nem com nada dessas questões. Se há excessos, as autoridades têm que pôr cobre a esses excessos. Se a lei do ruído não é respeitada, é preciso fazê-la respeitar. Quanto ao mais, para além da legalidade, é preciso haver aqui um certo equilíbrio também e um certo bom senso da parte de todos os intervenientes, não é? No sentido de percebermos que isto é um pequeno intervalo de tempo na vida da cidade e da nossa vida. Naturalmente que eu não discuto que uma pessoa que anda a trabalhar e que tem a sua vida, com certeza que sente o incómodo. Eu senti-o toda a vida, como já disse, e portanto falo particularmente à vontade quanto a isso. Agora, sempre encarei isso como um transtorno, um incômodo que se verificava num intervalo de tempo relativamente reduzido, que tinha a ver com um ganho maior, que era também haver a possibilidade de haver uma vivência coletiva, uma celebração coletiva de uma instituição e de pessoas que acrescentam muito à nossa cidade e à sociedade éborense. E, portanto, eu desse ponto de vista concordo também com o que disse o Gavela e o Ananias. Naturalmente tem que haver aqui algum controle sobre a legalidade do funcionamento e criar os meios de minoração do impacto que sejam possíveis. Agora, não faz sentido uma coisa desta importância ser atirada para fora de portas, para um descampado qualquer, retirando a dignidade e o enquadramento histórico e cultural. Quer dizer, a nossa universidade funciona em instalações multisseculares, não é? Não é um campus universitário que foi enxertado à pressão num sítio e agora tanto faz ser ali como no outro lado. Há pessoas que vêm de todo o mundo visitar o Colégio do Espírito Santo. Portanto, a academia poder celebrar-se e vivenciar-se naquele espaço não é uma questão de sumenos. Aquilo é um espaço que está ali, que tem um enquadramento cultural, que também as pessoas também têm o direito a viver ali a sua festa de celebração e a receber ali e a celebrar-se ali o seu percurso. Portanto, havendo bom senso e equilíbrio, acho que temos todos que de alguma forma aceitar um pequeno transtorno que depois, na próxima semana, já toda a gente se esqueceu que houve a queima das fitas e começa a haver os exames e a cidade reconcilia-se outra vez com a sua academia. Nós já vemos esta discussão também a propósito das praxes, que as pessoas ficam muito incomodadas de haver por aí as praxes. Eu não discuto agora, porque não é o caminho, não é o momento, se as praxes são corretas ou se são excessivas ou se não são, isso é outra discussão.
mas também vemos este tipo de contestação e de protestos sociais quando os estudantes, no início do ano letivo, organizam os banhos na fonte e aquelas coisas todas. Muita gente... Mas, Francisco, não é esse tipo de episódios e situações como esta da queima que afastam a cidade da universidade, a população da cidade, afastam a população, vamos lá ver se eu não troco aqui as palavras, mas afastam a população da cidade da universidade? Eu julgo que se corre esse risco, mas aí compete a todos os intervenientes nestes processos fazerem o papel pedagógico de explicarem de alguma forma que isto são pequenos transtornos que obviamente eu acho que são indiscutíveis. Não é? Uma pessoa que está a assistir a um concerto na sua casa, como eu próprio, me acontece até às 4 da manhã, eu não vou dizer que isso não incomoda, naturalmente que incomoda. Agora, nós temos que ter aqui um certo bom senso para compreender que isto é um pequeno intervalo de tempo, porque é impossível haver, senão temos que ir todos viver para um museu ou para um cemitério, porque aí é que está tudo em silêncio e em paz e em sossego. E, portanto, se nós queremos uma sociedade viva, vibrante, capaz de atrair pessoas, capaz de se vivenciar, naturalmente temos de estar disponíveis para que haja também alguns transtornos e coisas que nos vão incomodar. Nós não vamos retirar os carros todos da cidade porque agora, de repente, alguém acha que os carros fazem muito barulho, não é? Obviamente que isso tem que ser tudo moderado. Percebo que, como o Sérgio disse, que este tipo de questões pode ajudar a haver, digamos, algum impacto negativo no relacionamento das populações com a sua academia. E, aliás, ele nota-se naquilo que têm sido as manifestações, sobretudo nas redes sociais. Agora, compete-nos a todos nós que, de alguma forma, nas nossas áreas sociais e profissionais e políticas, somos líderes de opinião, fazer também uma pedagogia positiva no sentido de explicar que isto é um transtorno que existe, mas que a cidade como um todo tem a ganhar com este tipo de festas, porque a queima das fitas também traz muitas pessoas à cidade e os restaurantes não vão fechar porque de repente ficam cheios. Recebem as famílias no dia da queima das fitas, quando as famílias vêm acompanhar. Os hotéis não vão fechar porque ficam cheios e há barulho. Vão ter 2 ou 3 dias de ocupação máxima por essa razão. Portanto, isto não tem só as questões negativas de haver barulho e de toda a gente beber um copo a mais. Pá. Todos nós que estamos aqui e os que nos estão a ouvir, nunca bebemos um copo a mais num casamento, numa festa, numa despedida de solteiro, nunca o fizemos. Copo nunca. fomos todos sempre ermitas solitários. Claro que não, portanto temos que ter aqui um certo equilíbrio nas coisas e perceber que naturalmente há estas questões. Agora, evidentemente, uma pessoa que tem 20 anos está no auge da sua juventude, há uma certa euforia que leva a alguns excessos. Verdade. Se o excesso ultrapassar aquilo que está para além da lei e dos regulamentos, as autoridades têm que atuar. Pronto, acho que é um bocado isto. Muito bem, fica registada a opinião do Francisco Figueira. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Depois destas 3 intervenções sobre o tema, resta muito pouco para dizer, não é? Significa que concorda com o que foi dito? Sim, praticamente na totalidade, em tudo aquilo que foi dito, porque se nada é mau, aquilo que a queima das fitas faz em termos de ruído junto às pessoas que pretendem descansar no seu dia-a-dia porque têm um trabalho para fazer no dia seguinte, também é muito mau acabar com as tradições que temos na nossa cidade e aquilo que atrai muitas outras pessoas de fora e que vem trazer, em alguns momentos, em termos económicos, uma lufada de ar fresco para toda a nossa economia local. E acabar com a queima das fitas está fora de questão, até porque somos uma cidade universitária e temos muitas coisas à volta da própria universidade e isso está completamente fora de questão. Retirá-lo do local de onde está e mudá-lo para outro sítio terá que ser bem ponderado, porque isso envolve outras circunstâncias bastante preocupantes, nomeadamente em termos de alojamento, de segurança, tudo aquilo que já foi dito aqui. Mantê-la no próprio local, que será a tradição e aquilo que tem vindo a ser a maior parte, até porque já houve uma tentativa de deslocalização para o lado da casa do professor Ananias e ela não terá corrido bem, né? Tanto que ela voltou ao mesmo sítio. Felizmente. Isto para dizer o quê? Isto para vos dizer que é muito difícil tomarmos um partido por um lado ou por outro, porque se entendemos que não devemos incomodar as pessoas que moram perto, vai fazer com que vamos ter que deslocalizar dali a queima. Deslocalizando dali a queima, podemos trazer algum tipo de problemas para a segurança
e não só para a segurança, mas também afastar as pessoas da própria cidade e da própria universidade. Ou seja, façamos o que façamos ou tomemos partido do que tomemos, temos sempre um problema em mãos que vai trazer consequências para o ato. Agora, aquilo que tem vindo a ser feito, como o Dr. Gavela disse, e acho muito bem, e aliás, como temos vindo aqui a debater, tentar encontrar um consenso e um bom senso. E estão a ser tomadas medidas que vão de encontro a minorar os problemas que a queima das fitas estar a ser feita no local onde está e que não deixa de ser correto, para que as pessoas na sua envolvente possam passar um pouco melhor que é aquilo que passam quando esse evento acontece durante esses 10 dias. Mas vamos ter outros problemas na cidade, porque a seguir vai ser a feira, outro dia qualquer vai ser outra coisa qualquer, ou seja, não podemos andar a deslocar completamente tudo o que é atividades do centro da cidade e da cidade para fora da própria cidade. Vejam, por exemplo, o exemplo do festival de vinho que houve aqui há dias, em que então o iríamos colocar. Também trouxe movimento, também trouxe barulho, também trouxe consequências para as pessoas que moram nas proximidades da Praça do Giral. Isto para vos dizer o quê? Nós não podemos afastar os eventos da cidade, porque a nossa cidade é demasiado importante para que perca os seus próprios eventos. E afastar as pessoas do centro da cidade e começar a colocar os eventos fora da cidade, não incomoda ninguém, também estamos a afastar toda a população e quem nos visita da nossa cidade. E a nossa cidade é o ex-libris, caramba, não podemos esquecer que somos património mundial da Unesco. E se há alguma coisa que faz valorizar até mais os eventos que nós promovemos na nossa cidade, é exatamente o facto de sermos património mundial. Então, teremos que encontrar a maneira mais simples, mais correta, a melhor, para que seja benéfico para todos. Uma realidade é esta. Durante os próximos 10 dias da queima das fitas e durante os próximos 10, 12 dias da Feira de São João, vamos ter sempre este problema. E uma das coisas que pode ser feita para minorar este tipo de problemas, o ruído, é manter os limites que existem e que estão consagrados na lei e as autoridades terão que o fazer cumprir. E o resto é tentar minorar os impactos dos excessos que têm vindo a ser cometidos ou que se cometem quando estes eventos acontecem. E o que é que se pode dizer mais acerca disto? É tentar minorar os problemas da melhor maneira para que possamos, entre todos, reunir as melhores condições, minimizar o impacto do ruído, colocando essas barreiras antissonoras podem ser uma solução, colocar barramentos aos amplificadores pode ser outra solução e poderão ser estudadas outras questões que também podem ter algum interesse por isso. Isto é uma matéria muito sensível e diga-se o que se disser, vai ter sempre problemas de um lado ou problemas do outro. O MCE apoia que haja consenso e que sejam criados consensos para que a nossa cidade possa chegar a um melhor entendimento entre a população e os eventos que são feitos, porque vamos ter sempre este tipo de problema, seja que tipo de evento nós venhamos a promover. Muito bem, terminamos. Sim, Ananias. Só uma curiosidade. Conheço pessoas que querem marcar um almoço para sábado e já não arranjam lugar em restaurante rigorosamente nenhum. Está tudo cheio no sábado. Por outro lado, e com muito respeito por quem trabalha... Mas isso acontece precisamente por causa da queima das fitas. É a cerimónia solene, né? Exatamente. Em que as famílias... E também é a primeira vez depois da pandemia, né? Depois do início da pandemia. Mas sempre foi assim. Mais ou menos sempre foi assim, sempre tudo cheio nesse dia. Por outro lado, e com muito respeito pelas pessoas que trabalham e que têm que se levantar cedo e dormem mal, se calhar muitas das pessoas que se queixam agora são algumas daquelas que exploram os estudantes em termos de rendas de quartos e de casas. Enfim, ou seja, também vivem à custa dos estudantes. É só. Muito bem. Fica registada também a opinião do Ananias. Terminamos este assunto, penso que com consenso, e vamos avançar para o próximo. É o tema do Ananias Quintano, do PS, quer falar sobre a comunicação do Executivo da Câmara com a oposição e a Assembleia Municipal. Parece-me, Ananias, que detectou alguma falha de comunicação entre estes órgãos autárquicos? Várias. Não, é para chamar a atenção, e isto é dito frequentemente nas reuniões, que sobretudo de Câmara, que têm os vereadores, que há de facto por vezes uma má comunicação, ou não sei o que é que se passa, é que
Os pedidos dos vereadores, pelo menos dos nossos, em várias áreas, sobretudo na questão da administração geral, da urbanística, enfim, questões que são levantadas e processos que são pedidos, raramente são entregues aos vereadores. Por outro lado também, e que eu acho, isto aqui ainda acho mais estranho, e louvo de facto o projeto do Executivo de ouvir os municípios em relação ao plano de urbanização da cidade, louvo isso. Agora, o que me parece é que isto vem para a praça pública, está aberto ao público, mas curiosamente em nenhuma reunião de Câmara e nenhuma vez os vereadores, pelo menos os nossos da oposição, foram ouvidos, ou isto foi falado na Câmara. Parece-me que era, no mínimo, e uma questão que é importantíssima, pelo menos o despoltar desta audição pública, tudo isto, parece-me que deveria, no mínimo, ser comunicado ou ser falado com os vereadores da oposição. Mas há mais questões. Há questões, por vezes, de muita dificuldade que os vereadores têm em relação a documentos que pedem à Câmara. Mas, sobretudo, muita coisa, ou algumas coisas que são depois transmitidas cá para fora, são analisadas cá fora e nas reuniões de Câmara, e os vereadores da oposição nem sequer têm conhecimento. Portanto, é só isto. Acho que há aqui um excesso, uma falta de comunicação, no mínimo, e sobretudo também há aqui um hábito que se instalou, que é os documentos para as reuniões de Câmara virem muito em cima da hora. Agora, em relação à Assembleia, está um pouco melhor, mas em relação aos documentos da Câmara, as reuniões são quarta-feira, por vezes vêm à segunda e às vezes vêm desgarrados e nem vêm todos. Portanto, é só chamar a atenção para isto, que há aqui qualquer coisa que não me parece ser propositada. Agora, há coisas que me parece que deviam ser faladas na Câmara antes de serem públicas. Em relação à Assembleia Municipal, a relação com a Assembleia Municipal é boa. De facto, também temos algum problema, às vezes, em relação a documentos, pouca vez. Agora, o que se passa de mais grave, na minha opinião, é em relação à mesa da Assembleia Municipal. Ou seja, não foram criadas, e há muito que foram pedidas, desde que entramos em funções, condições para o funcionamento da Assembleia, ou seja, da mesa da Assembleia. Agora há um espaço, de facto, não está equipado como deve ser, mas, sobretudo, não há funcionários a apoiar a Assembleia Municipal. Portanto, a única pessoa que lá está é a doutora, eu não me lembro o nome da senhora agora, mas é uma espécie de faz tudo e é a única pessoa que mexe e que trabalha com a Assembleia Municipal. Portanto, já foi pedido há muito tempo apoio para a Assembleia, não há. E em relação à Câmara é só isto, de facto, há coisas que os vereadores da oposição só conhecem depois delas serem públicas. Muito bem. António Gavela, do PCP, aceita estes reparos do Ananias, do PS? São estranhos, porque 90% das decisões de Câmara são tomadas por unanimidade e por consenso. Digamos, não é a primeira vez. Tentei perceber o que é... Gavela, mas desculpa lá, mas os assuntos não vão lá, alguns... Não há... Não há uma Câmara oculta. Não há uma Câmara oculta. E, aliás, eu soube na Assembleia Municipal que o plano de urbanização estava em discussão. Certamente que foi dada informação na Câmara, desculpa lá, Ananias, e isso não pode ser. A Câmara não pode pôr à discussão um plano de urbanização sem que os vereadores têm que falar com os seus vereadores para ver como é que é. Porque isso não pode ser, porque nós temos aqui uma questão que é... Gavela, já falei, estou aqui a levantar questões exatamente por isso. Não, há se é uma palavra que possa definir a comunicação com a oposição, é o consenso. É o consenso. Digamos, aprovámos o plano e o orçamento por consenso numa maratona de diálogo com milhares de reuniões. Aprovámos as questões, por exemplo, de questões específicas que, cedendo de parte a parte, chega a uma decisão comum que é aprovada em Câmara Municipal, não é? Tem sido tratados a questão da recuperação dos equipamentos esportivos do Conselho. Andou-se, discutiu-se e aprovou-se por unanimidade, por consenso, não é? As freguesias, que são maioritariamente do PS, tiveram um aumento de 18%, que já estava aprovado, mas quer dizer, estão consensualizados. Isto é falar está acordado 1 milhão de euros
para intervenção na rede viária e no saneamento, digamos, eu não percebo. Em relação à Assembleia Municipal, por exemplo, tem havido uma regular articulação. A Assembleia, de facto, tem as nossas instalações. Vai ter um funcionar mais, porque, digamos, como sabe, Bonanias, até agora temos estado quase proibidos de recrutar, de fazer concurso, etc. Vai entrar por via da mobilidade, mais o funcionário. É importante recordar que a Câmara presta, o Presidente da Câmara presta uma informação total sobre a atividade da Câmara em todas as sessões da Assembleia Municipal, facto que até tem sido elogiado por grupos, pelo partidos da oposição. Há aqui um aspecto... Eu não estou a pôr em causa a informação que o Presidente da Assembleia. Estou a pôr em causa aquilo que não vai à reunião de... Não há aqui, portanto, digamos... E é uma informação dos Ministérios... Não há uma gestão oculta. Eu queria que o objetivo é que está a levantar uma questão... Não, o objetivo, por exemplo, esta questão do plano de urbanização... Isso não apareceu em nenhuma reunião da Assembleia Municipal, isso não foi colocado por ninguém, a não ser... Os nossos vereadores souberam do plano de urbanização de Évora e desta discussão que se ia fazer quando ela estava a correr publicamente. Eu não posso desmenti-lo porque, digamos, não tenho os dados, mas eu vou saber isso e na próxima vez que estivermos aqui, eu vou-lhe dizer como é que o processo desencadeou, porque se há coisa, nós estamos em minoria, mas se há coisa que digamos, porque com condições objetivas só podemos governar se encontrarmos consensos. E, de facto, não podemos enganar o parceiro para obter o consenso. E, de facto, não era jogo limpo. E digamos, há aqui qualquer coisa que eu não percebi. E, aliás, um dia tentei perceber o que é que estava por trás das suas preocupações. Mas, pronto, já percebi o que é e vou aprofundar. E garanto-lhe que na próxima conversa, agora já não antes de férias, porque em julho, não sei se encontramos até lá, mas na reentrée, faremos aqui um tete-a-tete sobre essa questão da não informação, não é? Está certo. Isso. Francisco Figueira, do PSD, qual é a sua opinião sobre este assunto? Enfim, temos aqui duas opiniões diferentes sobre a informação e a comunicação entre os vários órgãos autárquicos. Qual é o entendimento que o PSD tem desta questão? Bem, eu julgo que, de facto, ao longo dos anos, as Assembleias Municipais têm sido pouco valorizadas. E isto é uma questão que acaba por ser quase cultural. Portanto, a Assembleia Municipal, muitas vezes, e isto não é um problema só da Câmara de Évora, acaba por ser tratada um bocado como um apêndice das câmaras e acaba por ser minorizada relativamente ao funcionamento da própria Câmara. E isso também se passa na Câmara de Évora, sendo que a Câmara de Évora tem outro problema, que é ter uma longa tradição de maiorias absolutas e que, portanto, isso naturalmente, de alguma forma, foi desqualificando, digamos, a atenção que é dada a estes órgãos. Eu, pessoalmente, acho que, de facto, há pouco apoio à Assembleia Municipal. Acho que a Assembleia Municipal não tem até instalações condignas com a função que deve desempenhar. Se nós compararmos, por exemplo, posso dar um exemplo que para mim é modelo, que é a Câmara Municipal de Orem, que tem inclusivamente instalações próprias para a Assembleia Municipal e o Presidente da Assembleia Municipal, embora naturalmente não trabalhe a tempo inteiro na Assembleia Municipal, como é evidente, mas tem condições que eu julgo que são ímpares. Eu acho que há muito a fazer na melhoria destas questões, independentemente desta questão mais particular que foi aqui abordada, se o plano de urbanização foi ou não à Câmara e como é que tudo isso funcionou. Agora, de facto, a Assembleia Municipal, como órgão institucional, deve ser mais valorizado do que tem sido ao longo dos anos. Julgo que isso não é propriamente culpa desta minoria que governa a Câmara desta vez, é, digamos, um resultado de um trajeto histórico que foi acontecendo e que de alguma forma colocou as Assembleias Municipais fora um pouco do palco daquilo que era o funcionamento autárquico. Hoje, com as redes sociais, isso já está um pouco mais diluído, mas há uma dezena de anos atrás nem ninguém sabia bem o que era a Assembleia Municipal, porque não havia divulgação nenhuma sobre o que é que se passava na Assembleia Municipal. Havia nos jornais tradicionais exposições da Câmara e dos diversos vereadores das diversas forças políticas, mas a Assembleia Municipal passava um bocadinho à margem e a Assembleia Municipal eram os comunicados publicados nos jornais das moções que lá eram aprovadas.
Portanto, eu acho que há um caminho longo a fazer. Objetivamente, eu julgo que aí o Ananias tem razão. A Assembleia Municipal precisa de ter um quadro de funcionários mais reforçado para poder ter outra forma de funcionar mais eficaz e com outro tipo de condições. Mas o próprio modelo quase idiosincrático da forma como os titulares da Câmara se relacionam com a Assembleia Municipal também tem que se alterar. Muitas vezes aquilo acaba por ser, como eu disse, a Câmara B. Há a Câmara A, que é onde está o Presidente da Câmara e os vereadores, e depois há um género de uma caixa de ressonância que é a Assembleia Municipal. E volto a dizer que isto não é um problema que se coloque só em Évora, mas nós aqui falamos de Évora, e eu acho que de facto devia haver outras condições de funcionamento que permitisse aos diversos grupos parlamentares terem outro tipo de condições de trabalho e de funcionamento. E, portanto, a questão aqui eu julgo que não é tanto de dificuldade até na comunicação, sendo certo que e o Ananias faz parte da mesa da Assembleia, portanto saberá essa parte melhor do que eu, sendo certo que com certeza haverá coisas a melhorar quanto à comunicação, mas eu acho que aqui o problema é mais político e institucional, que tem a ver com uma certa secundarização da própria Assembleia Municipal como órgão. Portanto, a Câmara acaba por funcionar de 15 em 15 dias nas suas reuniões públicas, os vereadores vão articulando as coisas diariamente sobre o andamento da Câmara, e a Assembleia Municipal acaba por ser chamada trimestralmente a reunir-se e a tratar dos documentos mais estruturantes. Pronto, e depois há de vez em quando uma reunião extraordinária, e queria aqui assinalar uma coisa que vem a talho de foice: a próxima Assembleia Municipal vai realizar-se em São Miguel de Machede, portanto vai ser uma Assembleia descentralizada. O PSD sempre se bateu por essa questão. Achamos que as assembleias não só devem ser transmitidas pelos meios audiovisuais que hoje estão à disposição de forma quase gratuita e de acesso universal, como devem realizar-se de forma descentralizada em relação à sede de conselho. Nada contra a sede de conselho, naturalmente, mas julgo que devemos levar os eleitos e os órgãos autárquicos às diversas unidades territoriais, sendo certo que, como é consabido, o Conselho de Évora é um concelho territorialmente disperso, porque é grande e tem zonas rurais muito amplas, e portanto faz todo o sentido que isso aconteça, e portanto eu saúdo que tenha sido possível marcar esta Assembleia fora dos espaços do Conselho. Francisco Figueira, do PSD, terminar com esta novidade de uma reunião descentralizada da Assembleia Municipal de Évora. Vamos agora para a opinião do Joaquim Faria, do movimento Cuidar de Évora. De que lado está a razão, Joaquim? É um bocado difícil de opinar nessa matéria, pela simples razão de que para o movimento é tudo novo, não é? A maior parte de nós, se não a grande maioria, não tinha e não tem um conhecimento de como é que os órgãos, entre eles, deverão funcionar. Apenas temos o conhecimento legislativo dessa mesma questão. Se deve ser mais célere, menos célere, se deve ser mais rápido, menos rápido, são coisas que estamos a aprender e a captar neste momento. Claro que tudo o que venha beneficiar esta comunicação entre os órgãos é benéfico para todos nós, porque quanto melhor for a comunicação entre todos os órgãos, mais facilmente nós conseguimos resolver, provavelmente, os problemas da nossa própria cidade e até do próprio funcionamento das instituições. Recordo que o MCE tinha como primeiro objetivo, se conseguisse a Câmara, arranjar o funcionamento da própria Câmara entre as próprias instituições, de modo a tornar mais célere a resposta aos municípios para todos os problemas que os municípios pudessem apresentar à Câmara, que é um dos grandes problemas que nós encontramos na nossa Câmara Municipal, e obviamente isto passa pela comunicação interna entre os organismos, ser mais célere e ser mais eficaz e mais eficiente. Para aquilo que eu ouvi aqui hoje, existe algum tipo de comunicação que provavelmente não está a chegar ao conhecimento que deveria chegar da variação. Concordo provavelmente que tenha a ver com a questão da Câmara ter sido sempre de maioria absoluta por parte do PCP e não havia tanta necessidade
de comunicação entre a variação, porque ao fim e ao cabo debatiam o mesmo tipo de assuntos, entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, já aqui foi referido, e há que esclarecer toda a gente de que a Assembleia Municipal é um órgão extremamente importante da nossa cidade, se não o órgão mais importante da nossa cidade, logo a seguir à Câmara ou antes da Câmara, porque é lá que se aprovam as grandes questões estruturais para o nosso Conselho, as coisas que são verdadeiramente importantes para todos nós. E como tal, a Assembleia Municipal tem que voltar a ter prestígio que hoje não tem, não só por parte dos municípios, mas também por parte das próprias instituições. As instituições têm que começar a olhar para a Assembleia Municipal como um órgão muito importante. Isso tem sido descurado pelas razões políticas que já foram aqui apresentadas, pelo facto de não haver grandes alterações sistematicamente, legislação, eleições, as coisas mantêm-se mais ou menos inalteradas, sendo este provavelmente o primeiro ano em que as coisas não são assim tão lineares como foram até então. Em termos de comunicação, efetivamente ela tem que ser melhorada. Se realmente existem pessoas com vozes discordantes, é porque é necessário efetivamente ela ser melhorada, seja a que nível for, isso é uma questão de se conseguir apurar. O funcionamento da Assembleia Municipal, depois evidentemente um órgão daqueles que tem que tratar com tanta gente sobre tantas matérias, se só tem um único funcionário, a mim parece-me escasso para a Assembleia Municipal ter um único funcionário afeto à Assembleia Municipal, por isso necessitará certamente de mais gente para poder não só responder aos deputados a todas as solicitações que eventualmente possam vir a ser efetuadas ou tenham estado a ser efetuadas, como também o próprio funcionamento natural e normal que a Assembleia Municipal vai ter. Como disse anteriormente, e caindo na repetição, o movimento não tem um grande conhecimento da questão comunicativa entre as instituições e a única coisa que tem e que tem conhecimento é a nível da legislação que existe e que leu e que se informou acerca dessa matéria. Agora, há sempre coisas que nunca serão cumpridas, por várias razões de vária ordem. A Assembleia Municipal não reúne sempre, a variação reúne quinzenalmente, como é sabido. Alguns pedidos que a nossa variação terá feito ainda não foram eventualmente respondidos na totalidade. Não sei se à data isso corresponde inteiramente à verdade, isso terá que ser falado com a nossa variação. No que toca à Assembleia Municipal, como disse, a comunicação para nós tem sido mais célere, ou seja, ela era muito em cima do acontecimento e agora tem sido um bocadinho mais espaçada no tempo, o que dá mais tempo para que nós possamos eventualmente estudar os dossiês e tudo mais. Se ela ainda fosse mais alargada, ainda era melhor, porque estamos a falar com pessoas que não têm um vasto conhecimento, como a nossa outra oposição tem um conhecimento político e mais vasto sobre todas as matérias, porque sucessivamente têm tido assento na Assembleia. Nós é o primeiro ano que estamos na Assembleia Municipal e temos alguma dificuldade até em entender a questão de funcionamento da própria Assembleia, quando devemos falar, os tempos quando devemos falar, e também não houve uma formação, por assim dizer, por parte destes deputados, embora ela exista, ela não foi amplamente divulgada para que nós, não conhecedores do facto, soubéssemos até inclusivamente nos comportar em termos de Assembleia e quanto deputados. Naturalmente teríamos que o ter feito antecipadamente, mas isto para dizer que a comunicação é importante e essa comunicação falha logo à partida quando ela falha diretamente aos municípios. E então, se a comunicação não chega aos municípios, e aqui eu posso falar com conhecimento de causa porque sou município, se ela não chega aos municípios, provavelmente também terá entre as próprias instituições algumas dificuldades. E uma das coisas que deve ser feita rapidamente é dar conhecimento aos municípios daquilo que está a ser feito, mas não é atropelando, ou seja, se a ser verdade que o plano de urbanização a ser discutido, a variação não teve conhecimento e os municípios já têm, houve aqui um saltar de algum tipo de hierarquia, digamos por assim dizer. E a ser assim, não está correto. É verdade que a população tem que ser informada, deve ser clarificada, para voltarmos a contribuir para aquilo que todos nós, partidos, temos falado, uma situação de transparência,
colocar uma maior transparência aos municípios para que saibam verdadeiramente como é que as instituições funcionam a nível local, mas não temos que atropelar-nos uns aos outros para chegar aos municípios. Isto é, devemos seguir a ordem correta e funcional das coisas para que tudo corra e flua corretamente. Mais que isto, não sei. Posso só... Sérgio? Ananias, trouxe o tema? Pode fechar. Não, Não sei se depois também podemos ainda... Se alguém ainda tiver alguma... Independentemente da questão da informação, que é difícil chegar, quando se pede, é difícil chegar aos vereadores, pelo menos aos nossos, há duas coisas. Falámos aqui do plano de urbanização da cidade, está a debate, que os vereadores só souberam como sobre qualquer município. Por exemplo, agora, hoje, eu tinha às 5h30 da tarde uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara, eu como Presidente de Junta de Freguesia, e todos os Presidentes de Junta de Freguesia, e aí diga-se que o Sr. Presidente e o Sr. Luís Godinho não tem falhado, temos tido reuniões, mas a reunião de hoje prende-se com apresentar aos presidentes das Juntas de Freguesia uma proposta de alteração, embora uma apresentação leve, mas uma proposta de alteração ao PDM. Portanto, curiosamente, isto nunca foi falado na reunião de Câmara, nem os vereadores têm conhecimento, não deveriam ter antes conhecimento disto. Muito bem. Sim. Fica a pergunta do Ananias António Gavela. O Ananias está a utilizar várias manobras de diversão. Porque eu não percebo, de facto, oxalá que não tenha razão, mas a Câmara, a CDU não é isso, ou não devia ser. Pode ser acontecido por alguns. Dizer uma coisa só, que a Assembleia Municipal tem problemas de funcionários, mas do ponto de vista de apoio material e tudo aquilo que foi pedido pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi cedido à Assembleia Municipal. Portanto, digamos, as instalações são o que são, não é como o Francisco Figueira conhece noutro sítio, enfim, estamos longe disso, mas de facto, aí há. Agora há um caminho que se tem que fazer, e eu penso que, volto a dizer, temos trabalhado num quadro de consensos, e não é esta desinformação que vai quebrar esse consenso. Nós vamos a nivelar o nível de informação, porque a ninguém interessa a alguns interessa, mas do ponto de vista da gestão política de um conceito tão importante como o da Évora, quem é que está interessado em que a oposição, pergunto eu a mim próprio, esteja a leste do calendário da discussão do plano de urbanização? Não me encaixa. Vamos ver. Informe-se, Gavela. Não quero fazer polémica. Então os nossos vereadores estão a mentir. Mas não, eu não estou a dizer isso. Mas vamos ver. Muito bem, não sei se o Francisco Figueira e o Joaquim Faria, aliás, ainda têm alguma coisa a acrescentar sobre isto. Francisco? Não, para já não. Muito bem. Então, Joaquim, podemos terminar o programa? Sim, nada mais a dizer, obrigado. Muito bem, fechamos então o programa desta semana. Muito obrigado pela vossa participação, mais uma vez à distância, devido à pandemia da Covid-19. Não regressamos de hoje a 8 dias, mas sim de hoje a 15 dias. Boa tarde, até lá. Boa tarde.